Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Elinei. Esse é um vídeo tutorial sobre o diário de classe online da cidade de Votorantim em outubro de 2022. O nome da plataforma é Educa1. Esse tutorial tem 66 slides. Eu estou marcando aqui em cima à esquerda para vocês verem, porque depois eu vou criar uma lista dos temas e um número de slides para facilitar a vida de quem quiser ver só um tema específico. Vamos começar em como entrar no sistema, como criar e registrar aulas, frequências e justificativa de falta. Então, nós vamos no nosso navegador, seja no celular ou no computador, de uma forma ou de outra, nós vamos digitar votorantim.educa1.com.br na barra de endereços. E aí, o site tem essa carinha aqui, com brasão de Votorantim, e duas imagens que ficam se intercalando, Secretaria de Educação com lápis colorido e a foto da Secretaria de Educação. Nós vamos utilizar a barra de rolagem para ir um pouquinho mais para baixo, até encontrar o ícone Gestão Escolar, aqui ao lado da previsão do tempo. Clicando em Gestão Escolar, vai aparecer para a gente numa nova guia a central de aplicações. É interessante colocar como favorito no seu navegador ou criar atalho direto para essa central de aplicações no seu celular. Facilita a vida da gente no dia a dia. E aí o login, você já deve saber, é o CPF, somente os números, a senha que você criou e entrar. Entrando, nós ainda precisamos lembrar ao sistema. Ele já lembra o seu nome completo, mas ele ainda precisa ser lembrado que você é da educação e que você vai acessar o diário de classe. Chegamos à tela inicial, a Home. Aqui na tela inicial, esse daqui é o seu nome completo, você já viu. E esse daqui é o menuzinho de opções das telas em que você pode entrar. Se em algum momento desaparecer aqui o nome de cada ícone, não se desespere. É só clicar nesse ícone das barrinhas horizontais que reaparece. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de mais nada, é lembrar para o sistema sobre qual escola e qual turma nós estamos falando. Para nós, polivalentes, que trabalhamos em apenas uma escola, apenas uma turma, parece muito óbvio. Mas pode ser que haja professores com duas turmas que dobram o horário ou professores de educação física que trabalham até em mais de uma escola. Outra maneira é a gente clicar aqui na lousa, que vai aparecer o nome da escola, ano, turma e período, e aí ele vai já selecionar isso para a gente como filtros padrões. E aí nós clicamos em OK. Nós vamos ver os horários de aula. Isso é importante, esse horário de aula aqui no menu Horários. Por quê? Porque a gente só vai conseguir criar aula de determinada disciplina se tiver aula naquele dia da semana. Então, por exemplo, artes. Você seleciona lá artes e aí ele vai mostrar em quais dias você tem aula de artes para poder cadastrar. No meu caso, é de quinta e sexta-feira. O mais importante aqui, no entanto, é de língua portuguesa, porque é em português que a gente vai registrar a frequência e contabilizar os dias letivos. Então você precisa verificar se você tem português todos os dias da semana. Se não tiver, você precisa conversar com a escriturária ou com a direção da escola. Precisa ter. E aí, a hora que a gente vai sair do horário, que a gente vai para qualquer outra opção, ele vai perguntar que é possível que as alterações feitas não sejam salvas. Quer mesmo sair? Sim, nós queremos, até porque a gente não consegue alterar isso enquanto professor. Então, sair, e nós vamos agora, finalmente, para o diário do professor. E aí, no diário do professor, vai aparecer uma tabela aqui pra gente. Essa tabela aqui só tem essas colunas disponíveis. Não dá para pôr nenhuma outra coluna, pelo menos até agora. E aí aqui, reparem que cada coluna tem um título. Por exemplo, data. Se você clicar em cima de data, aparece um menuzinho, em que você pode ordenar em ordem crescente ou decrescente. E você pode até criar um filtro para ver, por exemplo, somente a semana passada. Esse filtro você também pode usar em disciplina, planejamento, aula ou frequência. Dá, por exemplo, para você clicar em frequência e ver somente aonde que você registrou a frequência, tá? No caso aqui eu vou mostrar para vocês, em disciplina eu vou filtrar somente por ciências. Olha o que vai acontecer quando eu clicar em ciências. Apareceu ali o filtro ciências.
Ah, Linei, mas está lá só ciências e agora como é que eu faço para voltar a aparecer português, matemática, etc. Não se desespere. Você reparou que acima do título das colunas apareceu essa barrinha aqui, ó, esse filtro, disciplina igual a ciências? É só clicar no X, clicando no X, volta ao quesito anterior. E aí, para a gente poder criar, para a gente começar a poder fazer qualquer coisa sobre o dia letivo, nesse diário do professor, nós vamos clicar em criar. Para conseguir fazer qualquer coisa, a gente precisa dizer para o sistema qual é a disciplina, qual é o período de ensino, qual é o bimestre. A gente já está no 4º bimestre, mas o sistema ainda vai perguntar para a gente ainda tem que avisar que é o 4º bimestre. E a data da aula. Sem isso, a gente não vai conseguir criar, tá? Quando a gente clica aqui na data da aula, aparece uma caixa de diálogo com as datas disponíveis daquela aula. No caso aqui é de ciências. E repara que é de 7 em 7 dias. Eu não posso pôr ciências em qualquer dia. Lembra lá da grade horária? Por isso. E aí você vai selecionar a data que você quer. E agora sim você vai conseguir inserir objetivo e descrição. Objetivo e descrição são duas opções que apareceram depois da última alteração que eles fizeram no sistema. Aqui no meu caso, eu vou só para mostrar para vocês como é que fica. Olha lá. No objetivo, eu coloquei 27/10, porque na realidade eu dei essa aula no dia 27/10. Na descrição, coloquei lá alguma coisinha, depois você vai ver onde que isso aparece, tá? E aí, depois de preenchido, nós vamos em criar, e ele vai dizer pra gente que foi criado com sucesso. E aí, se a gente rolar a barra de rolagem, a gente vai ver que apareceram outras guias, planejamento, registro de aula e frequência. Vamos ver agora a guia planejamento. Então lá no planejamento aparece pra gente de novo as habilidades. Clica no elevador das habilidades. Na caixa de diálogo vão aparecer as habilidades já selecionadas pela CED, inseridas no sistema pela empresa. E você pode usar aqui, ó, o search. Você escreve parte de uma palavra ou então um código e manda procurar. E aí, olha só, ele mostra para você as habilidades que tem aquela parte de palavra ou código. Você seleciona a habilidade, ele volta para essa tela aqui atrás e aí você clica em vincular. Clicando em vincular, ele vai dizer para você que foi incluído com sucesso e vai voltar aqui para o cadastro de planejamento do professor. E aí você tem que clicar de novo em planejamento para você visualizar se ele colocou o mesmo. Então, olha só como aparece aqui para mim, ele realmente colocou a nossa habilidade, aparece uma tabelinha lá embaixo com a habilidade. É possível, inclusive, colocar mais de uma habilidade. Além de vincular habilidades ao seu planejamento, também é possível vincular links e anexos. Para vincular links, a gente vai clicar aqui, ó, em links. A gente vai clicar em criar. E aí a gente digita ou cola o link desejado e clica em criar. Ação processada. E aí o link que a gente colocou aparece aqui embaixo. Se você quiser editar, é só clicar no lápis. E aí a gente vai clicar em voltar, porque já está na tabela lá o nosso link. Agora o anexo, como é que a gente faz para colocar o anexo? A gente clica em anexo. Está escrito anexo 1, mas eu ainda não tinha anexado nada. Então eu vou lá em anexo. Vou em criar e aí ele vai abrir mais uma tela, cadastro de anexo de planejamento aula versus BNCC, escolher arquivo. Nós vamos lá em escolher arquivo. Abre-se uma caixa de diálogo para você escolher o seu arquivo, acredito que todos estejam familiarizados. A hora que você clicar em abrir o arquivo, ele vai dizer para você ação processada e vai aparecer o nome do arquivo aqui na tabelinha, tá? Você pode visualizar aqui no olhinho azul ou baixar o seu arquivo de volta para você. Como ele apareceu aqui, ó, e aparece baixar, significa que foi carregado no sistema e que coordenador, diretor, supervisor também poderão visualizar ou baixar. E aí nós vamos em voltar
nós vamos sempre gravar os nossos trabalhos, sempre grave. Deseja alterar? Ok, altera. Alterado com sucesso. Então, eu criei, eu planejei, agora eu vou registrar a aula. Vamos em registro de aula. Lá no registro de aula, a primeira coisa é clicar em aula dada. No resumo de conteúdo programático é o que a gente escreveria no diário de classe. Então, é bem resumido, sistema de gestão humana. Ocorrências é o que a gente escreveria ali nas observações do diário de classe. Data de entrega, eu nunca coloco nada, tá? E aí, se você rolar um pouquinho para baixo, você vai ver aqui uma tabela com as habilidades. Tica ali a habilidade para dizer que você trabalhou. E você pode vincular anexos. Lembra que a gente já vinculou no planejamento? Se você não tiver vinculado nada, não vai aparecer essa palavra vermelha do anexo aqui. Se você já tiver anexado, aparece a palavra vermelha vincular. Clica no vincular e aí aparece para você uma tela, vincular documentos em aula. Você seleciona ali os documentos que você quer vincular e manda gravar. Mandou gravar, manda gravar de novo lá em cima. Vínculo realizado com sucesso. Grava o seu trabalho sempre lá em gravar. Agora, a frequência. Importante a frequência. A gente só vai gravar a frequência no dia de português. Na aula de português que você já criou, não é necessário ter feito planejamento, ter feito registro de aula, dá para ir direto para a frequência, mas tem que ter criado a aula, tá? Então aí você vai na guia frequência e aparece para você uma tabela, foto, número, nome, data de nascimento, RA, frequência, Bolsa Família e justificar. E também aparece o ícone aqui, ó, da cadeira de rodas, caso o aluno seja cadastrado na Prodesp com alguma deficiência ou autismo, tá? Na minha tabela aqui, eu retirei o nome das crianças para não expô-las. Então, o que a gente vai fazer aqui na frequência? A gente só vai clicar na criança que faltou, só na criança que faltou. A cada clique que a gente põe, o sistema recarrega a página, gravando automaticamente cada ausência, tá? E aí, pra gente ter o registro, eu não faço isso, tá? Mas se você quiser comprovar que você gravou a frequência daquele dia, você teria que ir imprimir relatório. Mas teria que fazer isso todo dia. Não tem como, até o momento no sistema, você gerar uma tabela de faltas com todos os alunos no bimestre inteiro, ou numa semana, ou no mês, ou no ano inteiro. Ainda não tem como, tá bom? Então, você iria ali imprimir o relatório, o sistema geraria para você um PDF. Agora, vejamos como justificar a falta. Você reparou que quando você marcou frequência, apareceu a palavrinha ali em laranja, justificar? Clica nessa palavrinha justificar. É aberta uma caixa de diálogo justificativa de ausência. Nessa caixa de diálogo vai aparecer o nome completo da criança, não aparece data de nascimento, desculpa gente, não aparece a data de nascimento dele. Aparece a data da aula em que foi marcada a falta. E se não aparecer a data de abono automaticamente, é só clicar no calendário. E aí no calendário você seleciona a data em que te entregaram o documento, em que você está registrando o documento. Geralmente é depois da falta, né? Mas enfim. E aí você vai gravar. Antes de gravar, você pode descrever aqui a falta. Testado médico de 1 dia, de 5 dias. E vai escolher arquivo. No primeiro dia da falta, você pode colocar a foto do atestado. Eu prefiro fazer isso pelo celular. Como que a gente faz pelo celular? Fica só um pouquinho diferente a tela, mas é a mesma coisa. Olha lá como fica a tela no celular. Fica só um pouquinho mais espremido ali.
A gente no celular também clica em justificar, aparece a mesma tela justificativa de ausência, a gente coloca a data do abono, a gente escreve a justificativa e aí a gente vai em escolher arquivo. Pelo celular, a hora que vai em escolher arquivo, meu celular coloca lá para mim uma ação. Eu posso ir para câmera fotográfica, que é a primeira, para câmera filmadora ou procurar um arquivo. Se a gente for em câmera, ele abre a câmera, você tira a foto do atestado, aqui eu tirei a foto da tela do computador. A hora que você tira a foto, ele já vai anexar isso daí e não vai gravar no seu computador, no seu celular. Ele vai carregar o arquivo pro sistema. Como que eu sei se carregou ou não carregou o arquivo? Embaixo do botão escolher arquivo, aparece fazer download. Isso significa que o arquivo foi carregado lá pro sistema, tá? E aí você vai gravar. E quando você grava essa justificativa de ausência, lembra que era a palavrinha cor de laranja, justificar? Agora fica essa palavrinha verde, justificada. E aí você grava de novo para garantir. Deseja salvar? Ok. E aí, a hora que você gravou a frequência, você vai clicar em voltar e o sistema vai retornar aquela tabela. Agora, com a frequência ticada ali. Eu marquei a frequência em ciências, mas está errado. Tem que marcar só em português. Então, só em português que a gente marca a frequência. Agora eu vou falar sobre o semanário que a plataforma gera pra gente. A gente vai lá nas opções e clica em semanário. Ele vai aparecer ali para data padrão do dia de hoje, né? O meu aqui eu já mexi, por isso está no dia 28 de agosto. E aí você pode navegar pelas datas usando as setinhas para frente e para trás. Por padrão, ele já aparece para você por semana, tá? Se você clicar numa dessas tirinhas verdes, ele vai para a tela de cadastro e de registro do professor daquela aula específica. Então, por exemplo, vou para cá para o dia 27/10, português. E aí, olha lá, eu fiz um teste para verificar o que exatamente aparece no semanário. Eu coloquei no objetivo XYZ e na descrição como aconteceu. Aí eu gravei e olha como aparece no nosso semanário, como aconteceu e a habilidade. Ou seja, o objetivo não aparece no semanário. Também não aparece no semanário o conteúdo programático, ocorrência, frequência, etc. Só vai aparecer a descrição e a habilidade, o código da habilidade da disciplina. Aí, no semanário, tem a opção mês, semana e dia. Clica para você ver como é que fica no caso do mês. Olha lá, no caso do mês. No caso do dia. E ainda no caso dos compromissos. Olha como é que fica. Não sei se é interessante para vocês ou não. E repare que não tem um ícone de imprimir relatório. Então, se por algum motivo você quiser isso impresso, tem que dar um print screen da tela, colar num outro programa e imprimir. Não dá para o sistema não gera isso aqui como relatório para gente, tá? Então, agora, finalmente, como que eu vou conferir as faltas? Isso é importante. Eu falei para vocês que não se gera um relatório, uma tabela com todas as faltas da semana, do mês, etc. E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente confere as faltas do bimestre. Então, nós vamos ali no menu, mapa de notas. Sim, um mapa de notas que nós vamos verificar as faltas. Época, você vai selecionar de qual bimestre você quer saber. Disciplina é sempre português. Não precisa preencher aluno. Vai em pesquisar. A hora que você pesquisar,
vai aparecer para você a tabela com os dados da criança e o número de faltas lá no finalzinho. Apareceu o número de faltas, agora como eu sei as datas dessa falta e se é ou não é justificada? A gente clica no nome da criança. No caso do que está aparecendo aqui para vocês, está com 0 porque era uma criança que foi transferida lá no primeiro bimestre e tal. Terceiro bimestre ela já nem estava com a gente, por isso que está tudo 0 aí para vocês na visualização. E aí eu selecionei aqui para vocês uma criança que teve bastante falta. Olha lá como aparece. Se você colocar no painel de digitação de faltas para ele ordenar pela data, ele não ordena cronologicamente. Ele vai ordenar como se fosse ordem alfabética. Olha só, 26/9, 26/8, 25/8, 23/9, 22/9, 22/7, 21/7, 20/7. Interessante, né? Mas o que é interessante pra gente é que a gente pode colocar aqui para ele mostrar pra gente pela situação. Então eu quero ver só as justificadas ou as não justificadas. No caso dessa criança, ela teve 16 faltas, nem cabe numa única tela. Ainda preciso ir para a próxima para ver a próxima falta da criança. Então, é por ali que você vê as faltas da criança. Espero que as crianças da sua turma não tenham tantas faltas assim. Agora, como atribuir a menção bimestral? No caso do fundamental, nós temos que atribuir uma menção de 0 a 10. Então, lá no nosso menu, agora nós vamos na opção avaliação e notas. Então, apareceu aqui para mim essa tabela: disciplina, avaliação, data da avaliação, época, nota e situação do período, se está aberto ou fechado. Esse número 3 que aparece aqui pra gente, vocês estão vendo, ó, português, AV1, 30/11, quarto bimestre 3. Não, eu não dei nota 3 para criança. São 3 preenchidos, são 3 crianças que eu já preenchi nesse caso. E aí, para editar, eu virei aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como criar essa avaliação. Então, nós vamos em criar. Nós vamos dizer para o sistema de qual disciplina, de qual bimestre, qual é a data da avaliação. Essa data da avaliação não precisa ser exatamente a data em que foi feita a avaliação formal, bimestral sua ou a avaliação externa. Ele só precisa pôr uma data. Tem que pôr uma data, senão não funciona, tá? A avaliação é sempre uma só. O peso é sempre 1. A descrição eu nunca coloquei. Se você quiser colocar, pode colocar. E aí nós vamos no botão criar. Criada a avaliação, ele vai mostrar para a gente, de novo, a lista das crianças, com o nome das crianças. Observe que a criança aqui que foi transferida ou remanejada, ela aparece com o nominho vermelho. E na hora que eu vou aqui na caixa de seleção, aparece não informado, só essa opção. Não consigo atribuir menção para ela depois que o sistema a considera como transferida. Então, se o seu aluno vai ser transferido e se você tem que atribuir menção bimestral para ele, você tem que fazer isso antes do sistema atualizar a lista, senão você não vai mais conseguir, tá? Agora, no caso das outras crianças que estão matriculadas, você clica na caixa de seleção aqui, no elevadorzinho, e vai aparecer a lista. Não informado, 0, 1, etc. Seleciona a opção. Tanto pode ir clicando e selecionando, mas para quem gosta de usar o computador, você pode usar o número aqui do teclado que ele vai selecionar. Aí você dá Enter, e se você teclar Tab, Tab, já vai para a próxima menção. Isso agiliza o nosso trabalho. Óbvio, se a gente já tem as menções definidas, né? Aí você clica em gravar depois que você insere as menções. Você pode editar as menções até o fechamento do bimestre. A hora que você fechou o bimestre, você não edita mais. É possível também gerar um relatório das menções, mas só por bimestre e por disciplina.
Não é possível gerar uma tabela de rendimentos nem por turma, nem por bimestre com todas as disciplinas, nem por disciplina com todos os bimestres, nem por criança com todas as disciplinas e bimestres. Somente um relatório por disciplina por bimestre. Clicando em imprimir relatório, a plataforma gera um PDF que você poderia gravar no seu computador ou aparelho, clicando na setinha para baixo, tá? Repare, então olha lá, então, você vai gravar, imprimir o relatório, vai aparecer essa guia aqui do relatório, olha lá. E aí, com essa guia do relatório, se você clicar nessa setinha para baixo, você vai gravar no seu computador, onde você selecionar, ou no seu aparelho celular, tá? Ou imprimir ali na impressorinha. Repara também que todas aquelas menções que nós deixamos como não informada, o sistema ainda está transformando em 0. Olha aqui. E o relatório é assim, olha. É por disciplina, por bimestre. Não tem outro relatório, ele só gera o relatório assim. Olha lá o zerinho que eu falei para vocês. Ufa, estamos quase chegando no final. Slide 58 de 66. Agora a ficha descritiva. A gente foi para a plataforma online, mas a gente ainda tem que fazer essa ficha descritiva que é minuciosa. Vamos lá descobrir como a gente faz isso no sistema. Lá no menu, a gente vai selecionar ficha descritiva. Repare que só tem em português, porque a ficha descritiva, assim como a frequência, é somente em português. Nós vamos clicar no botão criar. E aí você vai colocar a disciplina português, a época, o seu bimestre, a data da avaliação. Essa data aqui também pode ser a data do conselho de classe, um dia antes do conselho de classe, como você preferir, indifere. E aí, no questionário, você vai selecionar qual é o seu ano, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. O sistema já deveria saber, mas ainda não sabe, então seleciona lá. Só depois que tudo isso está preenchido é que você pode clicar em criar. Criou, vai aparecer para você a lista dos seus alunos, vai aparecer tudo aqui com o quadrinho vermelho porque não foi respondido. E aí, para você editar, não clique no nome da criança. Dessa vez você clica no lápis. Clicando no lápis, você vai para o registro da avaliação. E aí aparece para você o nome da criança, a época, a data do registro, a opção imprimir, mas isso depois que você preencher. E vai aparecer para você aquela lista com aquela infinidade de perguntas que são as habilidades. E nós vamos clicar em habilidade desenvolvida ou em processo. Clicando na primeira delas, para quem gosta de usar o computador, você clica na primeira, aí você clica tab, 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 espaço, tab, 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 espaço. E vai fazendo. Presta atenção para ver se é realmente isso que você quer. E aí você vai fazendo, vai fazendo. A hora que chega lá na pergunta assinatura do responsável, nós professores não colocamos absolutamente nada. Chegou lá nessa pergunta, significa que você terminou a ficha. Você vai usar a barra de rolagem para voltar lá para cima e vai clicar em gravar, tá bom? Quando você voltar para a tabela, se você clicar no nome da criança, a plataforma vai gerar um PDF da ficha preenchida. Aí é um PDF por criança, por bimestre, ok? Agora, finalmente, mais um assunto, estamos chegando no final. Fechamento de bimestre. Esse é o final do final. Lá no dia do conselho de classe, você já deixou tudo pronto, tudo registrado bonitinho, uma belezinha. E a diretora vai falar que precisa que todos os professores fechem o bimestre para ela poder fazer o conselho de classe. Aonde nós vamos fazer isso? Então, lá no nosso menuzinho, nós vamos na opção fechamento. E aí, nós vamos colocar o período de ensino. Eu coloquei aqui o quarto bimestre para vocês visualizarem. Ó, já foram 18 dias letivos do quarto bimestre. Você lembra que a gente conta dia letivo em português, não em matemática, nem em geografia? Então. E aí,
A hora que a gente clicar aqui, ó, em fechar, vai aparecer uma caixinha de diálogo lá, número de aulas dadas, e nós vamos clicar em gravar. A gente clicou em gravar, o que era fechar vira abrir, tá? E vai ficar assim, abrir, até que o conselho de classe seja feito e a diretora ou o diretor feche para todo mundo, e aí não será mais possível abrir, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Me desculpem qualquer coisa. Até a próxima. Tchau, tchau.